Olá pessoal, bem-vindos à semana 5 do curso de Programação no R para Ecologia. Nessa semana a gente vai aprender a usar os fors. O for loop, ele serve para que a gente repita um determinado código inúmeras vezes, quantas vezes a gente quiser. Ele funciona com uma estrutura básica, que é a seguinte. Você escreve a função for, o nome dela, abre aqui o parênteses. Dentro do parênteses vai ter uma estrutura que é a seguinte. Vai ter uma variável, depois vai seguir com esse nome in, e aqui vai ter um vetor. Você vai abrir a chave, fechar a chave, e entre essas chaves vão ser os comandos que vão ser repetidos. Tá? Quantidade de vezes que esses comandos vão ser repetidos deverá ser exatamente o tamanho desse vetor. E cada vez que for repetido o código, o vetor ele vai emprestar o número dele para tal da variável. Vamos ver como é que isso funciona. Então, na prática, eu posso escrever um for loop da seguinte maneira. Vou escrever for. Normalmente a gente chama essa tal dessa variável de i. Então, posso colocar aqui i in. E eu posso ter um vetor, por exemplo, de 1 a 5. Eu abro as chaves, fecho as chaves. E aqui dentro eu posso escrever um comando. Por exemplo, eu posso pedir que ele jogue uma mensagem na tela usando a função print do i. Quando eu seleciono esse código e rodo, você vai ver que na rodada 1, o i ele assumiu o valor de 1, né? Então o valor desse vetor número 1, que está na posição 1, depois o número 2, depois o 3, depois o 4 e depois o 5. Ele repetiu 5 vezes, porque o tamanho do vetor era 5, e cada rodada o i assumiu o valor da posição equivalente daquele vetor. O vetor ele precisa ser sequencial? Não. Eu posso ter um vetor, por exemplo, que ele vai de for, vai de i, vai ser in. Eu posso usar a função concatenar aqui para criar um vetor qualquer. Por exemplo, -3, 6, 9, 10. Abro e fecho aqui o parênteses, as chaves. Posso botar aqui print i, seleciono, vou limpar aqui o console para vocês verem melhor. E você vai ver que o i ele assumiu na primeira rodada o valor de -3, depois de 6, depois de 9, depois de 10. Eu posso usar então essa estrutura para fazer repetir alguma análise, algum cálculo que eu queira fazer. Por exemplo, eu posso querer que toda vez eu elevo esse número do vetor ao quadrado. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e ele agora está elevando ao quadrado o valor de i em cada uma das rodadas. Por exemplo, na rodada 1, 1 elevado ao quadrado fica 1, 2 elevado ao quadrado fica 4, 3 elevado ao quadrado, 9 e assim por diante, até chegar no número 5 dos vetores. Posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Você vai ver que aconteceu a mesma coisa. Cada rodada o i assumiu o valor de um deles e elevou ao quadrado. Vou salvar aqui meu script, que a gente vai ver agora uma coisa nova. Então, vou salvar aqui, então, aula for. Então, só que a gente já viu que o print, aqui ele manda a mensagem para a tela, mas ele não é muito útil se a gente quiser guardar o resultado dessas operações. Então, vou copiar aqui esse meu código, limpar meu console. Então, digamos, por exemplo, que eu quisesse tirar uma média desses valores que foram elevados ao quadrado. Eu não poderia porque ele não foi arquivado em lugar nenhum. Todos esses valores foram jogados no console, né? A mensagem deles foi para o console, mas ele não está estocado em nenhum lugar. Quando eu vou fazer isso, eu posso usar uma estratégia que é criar um vetor vazio, que eu vou preenchendo com meus cálculos que eu vou fazendo dentro do loop. Tá? Então, esse pode ser, por exemplo, aqui, eu vou chamar ele de vetor, e aí eu uso essa função chamada numeric. Como é uma função, eu abro e fecho parênteses, e aqui dentro eu determino o tamanho do meu número. No caso aqui, como eu tenho 5 valores, eu posso criar um vetor vazio. Então ele vai criar um vetor de zeros de tamanho 5. E agora o que eu posso fazer? Eu posso criar aqui um vetor, cada rodada ele vai ser i ao quadrado. Sendo que eu não quero que ele substitua todo o vetor em cada rodada.
eu quero que ele ocupe cada uma das posições. Então o que é que vai acontecer aqui? Eu vou rodar o for, ele vai levar cada número desse ao quadrado, cada vez que o i for se tornando um número ao quadrado, e ele vai estocar, né, no meu vetor vazio na posição equivalente. Ou seja, na primeira rodada ele vai fazer o cálculo e vai colocar no vetor na posição 1, na segunda na posição 2 e assim por diante. Então eu venho aqui, ó, rodo. Agora quando eu carrego meu vetor aqui, ó, no console, você vai ver que ele foi guardado. Então significa que eu posso fazer alguma operação, como por exemplo tirar a média ou somar o meu vetor. Então esse aqui é uma estratégia normalmente utilizada para fazer diversas operações, principalmente se você tiver que retornar um único valor. É claro que a gente ficou aqui limitado a um vetor sequencial. E se a gente quisesse fazer como a gente fez aqui, com um vetor que não é sequencial? Então vou limpar aqui o console de novo para vocês verem. Então se eu quisesse fazer isso aqui, é levar esses números ao quadrado e depois tirar todas as médias deles. Uma coisa que eu posso fazer é fazer a mesma estratégia, então vou criar aqui um vetor vazio, e ele vai ter o tamanho de 4. Tá, quando eu criei aqui, olha, ele está todo zero. E eu poderia fazer aquela mesma estratégia, né? Vetor i elevado ao quadrado. Só que ele vai ter um problema. Quando for na rodada 1, o i ele vai estar na posição -3. Existe a posição -3 no meu vetor? Não. Existe a posição 9 no meu vetor? Por exemplo, quando o i assumir essa posição? Não, porque o meu vetor só tem tamanho 4. Então isso aqui não vai funcionar. O que eu tenho que fazer é uma outra estratégia. É criar esse vetor antes. Então vou criar aqui ele como minha variável x, por exemplo. E eu vou mandar ele rodar de 1 até 4, que é o tamanho desse meu vetor. E aqui, ao invés de rodar i ao quadrado, eu posso fazer x e pegue a posição i. Ou seja, se ele está rodando aqui de 1 a 4, agora eu tenho um vetor sequencial, que ele vai dizer assim, olha, pegue primeiro o vetor x na posição 1, eleve ao quadrado e guarde no vetor na posição 1. Depois, na rodada 2, ele vai pegar o valor 6, né? Pegar o x na posição 2, elevar ao quadrado e guardar na posição 2. E assim por diante. Então posso selecionar isso aqui, rodar. Quando eu for ver aqui o meu vetor, você vai ver que ele elevou ao quadrado todos, e eu posso fazer agora aqui operações subsequentes com esse vetor. Por exemplo, posso somar ele, posso tirar a média dele. Tá? Isso aqui, essa estrutura, ela é uma grande vantagem, né, do R, porque como eu disse para vocês, ele permite que a gente repita uma certa operação quantas vezes a gente quiser. Uma outra coisa que a gente deve fazer aqui é, por exemplo, esse loop ele vai funcionar só para quando eu tiver 4, um vetor de tamanho 4. Tá? Uma coisa que eu posso fazer é dizer que o meu n, né, o meu número máximo, ele vai ser do tamanho, usando a função length, do meu vetor x. Ou seja, n aqui vai ser igual a 4. Eu posso usar o n aqui dentro e posso usar o n aqui dentro. Quando eu rodo, aqui ele dá a mesma coisa, dá certo. Mas agora, ó, se eu aumentar o meu vetor, botar aqui outro número, ele funciona do mesmo jeito, não dá um erro. Então essa aqui é a estratégia básica para fazer um loop no R. Então, pessoal, por exemplo, se eu quiser calcular o IMC para várias pessoas ao mesmo tempo, lembra que para calcular o IMC eu preciso ter o peso dividido pela altura ao quadrado. Então eu preciso aqui do peso das pessoas, então vou colocar aqui pesos, tá? Eu vou colocar 80, 70, 90, 55. Eu vou criar aqui um vetor de altura, que vai ser 1.77, 1.60, 1.65 e 1.90. Tá? Então tem o peso e a altura das pessoas. Eu posso dizer, olha, vai de 1
até quantas vezes que eu quero repetir o código? 4 vezes, né? Que é o número do tamanho do meu vetor. Que eu posso escrever aqui, n igual a length de peso. Então eu quero que ele repita 4 vezes. Vou colocar aqui de 1 a n. Abro chaves, fecho chaves. E aqui dentro vai o código que eu preciso repetir. Então o que é que eu preciso repetir? O peso dividido pela altura ao quadrado. Posso botar aqui um print, como eu tinha feito antes. E uma coisa que a gente precisa é que a gente não quer que ele faça todos ao mesmo tempo, quer que faça um por um. Então eu posso dizer, olha, usa primeiro o peso na rodada 1, o peso na rodada I, né, que vai ser 1, depois 2, depois 3, depois 4. Então esse é o que o código vai fazer, ele vai repetir essa análise, né, esse comando aqui, n vezes, né, o tamanho de 1 até n. Então vamos lá. Deixa eu rodar aqui de novo, selecionar tudo. Quando eu rodei, ele mostrou então o MC de cada pessoa. Como a gente já viu, usar o print não é a melhor maneira, porque apesar de a gente ver o resultado aqui, depois a gente não pode fazer operações subsequentes com ele. Eu posso criar um vetor vazio e guardar cada um desses meus valores na posição I do meu vetor. E esse vetor vai ser o numeric tamanho n. Quando eu crio isso aqui, ó, ele vai criar um vetor com 4 números vazios, né, 4 zeros. E agora toda vez que eu rodar isso aqui, ele me preenche aqui, eu vou selecionar só o vetor. E ele guardou os valores para mim, né, dentro do vetor. Então, pessoal, esse é o for loop. Tem muitas possibilidades que a gente pode fazer com ele, mas basicamente o mais importante é entender, né, essas coisas básicas que eu acabei de mostrar para vocês, que é utilizar os vetores para fazer operações com diferentes parâmetros em cada rodada, ser capaz de guardar isso num vetor vazio. Okay? Dessa maneira você vai poder fazer, né, repetir a sua operação quantas vezes você desejar. Então, se eu tivesse aqui um número muito maior de pesos e alturas, eu ainda assim conseguiria calcular o IMC para todos eles automaticamente, sem ter que fazer isso um a um, copiando e colando o código várias vezes.